Fala pessoal, nesse vídeo temos uma aula gravada onde eu apresento os aspectos morfológicos das células do sangue. É uma aula prática para ajudar os alunos a identificar as diferenças entre os principais tipos de células aí que nós temos no sangue, relacionando também com as suas funções. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, bora no vídeo. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar aqui a nossa aula sobre histologia do tecido sanguíneo. Então, vou passar para vocês aqui um resuminho, das principais células que nós temos no tecido sanguíneo e vamos usar o Histology Guide, para destrinchar um pouco mais essas características e como identificar essas células aqui no esfregaço sanguíneo. Então, aqui pela página, ele já vai passando a introdução para a gente. Então, ele nos aponta aí sobre a composição do sangue humano, onde a maior parte dele é feito de plasma, Esse plasma contém vários subprodutos celulares, que são secretados aí por diversas células no nosso corpo. A gente pode apontar aí a presença de hormônios, por exemplo. Podemos mencionar vitaminas, citocinas, proteínas em geral. O plasma também permite com que essas substâncias sejam produzidas e disseminadas pelo corpo todo, de forma que a gente tenha uma comunicação, a longa distância entre diversos tipos de células, tá? Bom, o nosso objetivo, na verdade, não é falar do plasma, e sim então das células. Quais são as células do sangue? A gente divide elas em dois padrões, as células vermelhas e as células brancas, que seriam os eritrócitos e os leucócitos. Mas a gente pode mencionar ainda também as plaquetas envolvidas aí no processo de coagulação do sangue. Então, em relação à composição das células, a célula que vai mais estar presente no sangue, na hora que vermos o esfregaço, ela vai ser a célula mais fácil de se identificar, vai ser a hemácia. A maioria das nossas células são hemácias e ela tem uma característica de ser uma célula anucleada, como a gente vai ver. As hemácias também podem ser chamadas de eritrócitos. Elas vão compor quase metade aí do sangue. Então, quando a gente faz uma avaliação, uma centrifugação do sangue, para separar os seus componentes, nós vamos ver que os componentes vermelhos vão ser os principais agentes aí, presentes no sangue. Também temos as células brancas, e aí a gente vai dividi-las basicamente em granulócitos e agranulócitos, onde os granulócitos vão ser aqueles que têm um tipo de grânulo chamado de grânulo específico. Esses grânulos específicos, vamos falar um pouco mais deles, eles vão ter diversas substâncias importantes para a função dessas células, as suas funções muitas vezes muito específicas na resposta imunológica. E, no caso, o neutrófilo, ele vai ter, além desses grânulos específicos, ele vai ter também grânulos chamados de azurófilos. Esses grânulos azurófilos são lisossomos, na verdade. Ele tem um conjunto de enzimas que normalmente está bastante envolvido aí na digestão de produtos celulares. Bom, os agranulócitos, eles não têm os grânulos específicos. Alguns deles vão ter basicamente os grânulos azurófilos, tá? E aí eles vão compreender, então, outro grupo de células que também é bastante encontrado no sangue, mas a gente vai ver que a maioria, de fato, vão ser compostos de granulócitos, tá? Então, vamos entrar numa página aqui. Acho que vale a pena, antes, a gente fazer um adendo aqui, de que o esfregaço sanguíneo, basicamente é uma gota de sangue que é esfregada, diluída aí ao longo de uma lâmina de vidro, isso que a gente vai ver aqui, e depois ela é corada, tá? Então nós vamos basicamente enxergar esse tipo de lâmina. Então vamos entrar numa página aqui, do Histology Guide, e aí a gente vai identificando as células, as principais características delas. A célula mais comum, vocês estão vendo aqui vermelhinha, vai ser basicamente as hemácias, Então, se a gente der um zoom aqui, facilmente a gente consegue identificar as hemácias, tá? Vamos ver aqui, ó. A gente pode observar que as hemácias, então, são as células bem pequenas, relativamente aqui no plasma, tá? No esfregaço de sangue. E aqui a gente vê que essas hemácias, elas não têm núcleos, A gente sabe que os núcleos, tipicamente, vão ter a coloração aí roxa, azul escura, devido à presença de DNA.
E aí, como a hemácia é uma célula nucleada, fica esse espaço, né? Isso é bom também que a célula ganha, de certa forma, ganha também espaço, né? Volume para preencher ali com proteínas, especialmente a hemoglobina. A função das hemácias está muito relacionada ao transporte de oxigênio no sangue. Então, quanto mais hemoglobina, que é a proteína envolvida, né, com a captura e transporte desse oxigênio, melhor para essa hemácia. A gente pode ver um halo branco em algumas hemácias, mostrando a ausência do núcleo, né? Então não tem corante ali que pega para informar, outras estão meio que dobradas. Isso é importante para a função dessas células. Bom, as hemácias, pessoal, elas não têm núcleos, também não têm mitocôndrias. As hemácias, elas vão usar a glicose como única fonte de energia. Elas são células, como eu já falei, que são bastante importantes para o transporte de oxigênio, e isso nos capilares sanguíneos vai ser muito importante. A capacidade dessa hemácia se deformar é importante porque nos capilares, como são vasos que são muito estreitos, né, essas células precisam um pouco, às vezes, se amontoar, né, se apertar um pouquinho ali para conseguir transportar, passar, né, por esses capilares e levar ali o oxigênio, né, para os tecidos, onde a troca desses componentes, como oxigênio, né, vai de fato acontecer. E isso é importante porque eles têm nas membranas plasmáticas, as hemácias vão ter proteínas e algumas glicoproteínas que vão dá um aspecto mais elástico, né, para essas células, e isso aí ajuda, né, a deformação que essa célula vai ter aí ao longo do seu trajeto. Além disso, essa célula vai ter umas glicoproteínas também que vão conferir a ela um potencial elétrico de carga negativa, né, e isso vai gerar uma área de repulsão, né, para outras células e entre as próprias hemácias, evitando que uma célula às vezes fique aderida à outra, né, de forma que essas células consigam evitar aí uma interação maior entre suas membranas. Que é uma célula que dura cerca de 120 dias, normalmente, né, e aí a gente já pode ir para o próximo grupo de células. Acredito também que podemos mencioná-las aqui, que são as plaquetas, né. As plaquetas, na verdade, são fragmentos de um tipo de célula que fica na medula óssea chamada megacariócito. A origem das plaquetas é o megacariócito. Então, o megacariócito ele vai se fragmentando, né, e gerando essas estruturas aqui, como a gente pode ver, né. Não sei se o mouse está apontando, mas olha aqui, eu estou apontando com a setinha, né. Essas granulações aqui entre as hemácias, né, ao longo da lâmina, são plaquetas. As plaquetas vão ser importantes para que a gente tenha efetivamente aí o processo de coagulação no sangue. São muito envolvidas com isso. Então, quando há uma ausência de plaquetas, uma redução das plaquetas ou da sua atividade, a gente vai ter a configuração aí de um quadro onde a pessoa tem uma tendência maior a quadros hemorrágicos, né? Então, um exemplo que podemos citar é quando a pessoa tem, por exemplo, infecção por dengue, né? O vírus da dengue, ele acaba afetando a atividade aí das plaquetas, a ativação e a agregação dessas plaquetas, que é importante, a primeira etapa, né, da hemostasia. E aí, como a pessoa terá dificuldade para coagular o sangue, ela acaba, então, precisando, né, ter mais cuidado aí em relação a sangramentos, a hemorragias, aumentar a ingestão de água, de líquidos, né, quando está com essa infecção, porque hemorragias podem ser graves, né, no caso da dengue, e levar até a pessoa a óbito. Por isso daí é um quadro da chamada de dengue hemorrágica, né, que a gente tanto fala. As plaquetas, então, quando em baixa quantidade no sangue, é o que eles chamam de plaquetopenia, vão ser associados, então, a uma tendência maior de quadros hemorrágicos, a sangramentos, né? Então, a plaquetopenia, que é esse quadro de baixa concentração de plaquetas no sangue, tem esse risco aumentado aí de ocorrência de hemorragias, tá? Bom, as hemácias duram cerca de 120 dias, porém as plaquetas, em média, né, de 7 a 10 dias é o prazo de vida delas aí no sangue. Bom, vamos seguir então aí para as próximas células, né? A gente vai avaliar agora os granulócitos, os leucócitos, tá? Saímos das células vermelhas, depois das plaquetas, vamos agora para os leucócitos.
Primeiro vamos falar do neutrófilo. O neutrófilo é a célula mais abundante que nós vamos ter aí entre os leucócitos, né, do sangue. Então, cerca de 60%, né, em média, aí, a 70% vai ser de neutrófilos. Neutrófilos são também chamados de segmentados, na sua forma mais madura, tá? Porque o núcleo dessa célula é bem segmentado, né? A gente fala que ele é dividido em vários lóbulos. Então, esses lóbulos, né, é que vão nos ajudar a identificar essa célula, inclusive. Outra coisa também que nos ajuda a identificar essa célula tem a ver com a característica do seu citoplasma. É um citoplasma bem granuladinho, né, contendo grânulos tanto azurófilos como também os grânulos específicos. Só que os grânulos específicos desses neutrófilos, eles não se coram fortemente com nenhum dos corantes normalmente usados aí no esfregaço sanguíneo. Então, devido ao pH desses grânulos, a gente vai ter uma coloração fraca desses grânulos. Então, daí a gente dá o nome de neutrófilo, né? A gente vai ver que esses 3 granulócitos que vão apresentar aí os grânulos específicos, eles vão ser muito classificados, de certa forma, com a afinidade deles pelos corantes. Por isso vem neutrófilo, né? Normalmente o pH, então, mais próximo ao neutro aí, vai garantir a essa célula essa característica. Como é que a gente identifica ele, então? A gente vê uma célula aí com 3, 4, às vezes até 5 lóbulos, grânulos específicos presentes, porém com fraca coloração, né, quase transparentes, né? Essa célula também, ela tem um tamanho assim de mais ou menos 3 hemácias, né, se a gente for olhar bem. Ela é mais comum, vai ser mais fácil da gente identificar. A gente for clicando aqui no histology guide, a gente consegue ver bem essa disposição dessas células, ó, dos seus núcleos multilobulados, tá? Então, vou passando aqui, ó, a gente pode identificar grânulos, né? Grânulos bem pouco corados, tá? Muitos lóbulos, né? Dá para ver bem isso daí. Essas células são tipicamente associadas ao combate, né, a micro-organismos como bactérias e fungos, porque um dos principais mecanismos de ação delas vão ser a fagocitose sobre bactérias e fungos, né? Essas células têm alta capacidade de identificar proteínas de superfície bacteriana, de fungos, para poder atuar sobre eles, fagocitando-os e usando suas enzimas digestivas para destruir esses micro-organismos. Quando a gente tem um aumento de neutrófilos no sangue, inclusive, é uma suspeita até mesmo da infecção, né, por esse tipo de micro-organismo. Eles se envolvem também com outros tipos de reações imunológicas, como, por exemplo, algumas doenças autoimunes, né, infecções fúngicas, infecções normalmente por micro-organismos extracelulares, tá? Então, são células muito importantes que a gente tem no nosso organismo, que normalmente estão sempre combatendo esse tipo de micro-organismo no nosso corpo. É uma célula também que vive cerca aí de poucos dias, né, cerca de 3 dias. É uma célula terminantemente diferenciada, então ela surge em grande quantidade, ao mesmo tempo que ela tem grande quantidade, ela morre muito rapidamente também. Então ela vai ser ativada, né, e no momento que ela é ativada, o tempo de vida dela ainda pode às vezes até aumentar um pouco, né, dependendo aí de qual citocina vai ser produzida. Bom, diferentemente aí, então dos neutrófilos, nós vamos falar agora dos eosinófilos. Os eosinófilos, eles têm menor quantidade no sangue, até 4%, aí acredito que sejam eosinófilos. E por que esse nome eosinófilo? Porque o corante eosina, né, vai se corar fortemente aí nos seus grânulos específicos. Aí a gente pode observar que as granulações, no caso aqui, bem vermelhinhas, mas dependendo do corante, a forma como o corante foi preparado, esses grânulos podem ficar desde vermelho até muito rosa, até laranjado, tá? A característica do eosinófilo é ter o núcleo bilobulado, tá? E é uma célula que tem pouco no sangue, mas que é muito importante para o combate a parasitos e também participa bastante de processos alérgicos. Alguns autores que descrevem também o papel do eosinófilo em algumas infecções virais, mas em geral os livros de imunologia, né, vão acabar apontando aí por um papel importantíssimo do eosinófilo no combate a parasitoses, né, alguns vermes e helmintos especialmente, e também
nos processos alérgicos, né? Normalmente, quadros de eosinofilia vão sugerir, né, que é o aumento de neutrófilos no sangue, perdão, que é o aumento de eosinófilos no sangue, sugere aí uma infecção parasitária ou um quadro alérgico, muitas vezes. A gente tem, então, uma célula, né, que é mais ou menos o tamanho do próprio neutrófilo, né, vinha de 3 a 4 hemácias, né, para você ter um parâmetro assim na hora de olhar no esfregaço sanguíneo. Uma célula que o seu mecanismo de ação está muito associado, muitas vezes, a moléculas, né, associadas a anticorpos do tipo IgE, né, e essa ativação dessa célula vai fazer com que ela libere os seus grânulos, né, seus grânulos específicos sobre a superfície, normalmente, do verme, ou no caso de uma alergia, né, no local onde o antígeno alérgeno vai, de fato, estar presente. E a liberação dessas enzimas faz com que a lesão local ocorra. Então, essa lesão pode acontecer na superfície do verme, na tentativa de eliminá-lo, ou, no caso da alergia, lá no órgão ou tecido onde, de fato, está ocorrendo essa ativação. Isso é ruim porque vai gerar destruição tecidual, né? E essa destruição tecidual pode comprometer aí a função daquele órgão. Bom, que mais? Podemos ver mais imagens aqui, ó, no eosinófilo, mas sempre com essa coloração, esses grânulos bem fácil de identificar, 2 lóbulozinhos, né? A gente às vezes fala assim, parece um Walkman, né? A posição desses núcleos, tá? Desses lóbulos. Bom, podemos agora avaliar os basófilos. Os basófilos são bastante raros, tá? Porque são as células que têm menos de 1% do sangue, às vezes ele nem aparece quando você faz um hemograma, né? A quantidade de basófilos realmente é muito baixa. É uma célula que, de forma semelhante, né? Deixa eu já clicar na imagem dele aqui. De forma semelhante, o basófilo ele vai conter grânulos específicos, porém a coloração dos grânulos vai ser, diferentemente do eosinófilo e do neutrófilo, vai ter uma coloração bem mais escura, na tonalidade próxima do núcleo, no caso aqui roxinho ou escurecida, tá? Por causa dessa característica basofílica que existe aí desses grânulos. A gente vê que é uma célula também pequena, né, relativamente aí, como o neutrófilo e o eosinófilo, de 2 a 3 hemácias, e que está muito envolvida também nos processos alérgicos. Então, o basófilo presente no sangue, ele, quando ativado, vai liberar substâncias que relacionam-se ao quadro alérgico e causam, por exemplo, vasodilatação, né, e desencadeiam aí, normalmente, respostas alérgicas, essas associadas até com quadros de anafilaxia. Então, a gente vê que a atuação do basófilo é muito específica, né, para quadros alérgicos. Como a gente tem pouco basófilo no sangue, né, isso é muito bom, porque se você tivesse muitos basófilos e eles fossem ativados frequentemente, você teria quadros alérgicos constantemente que poderia comprometer a saúde. Bom, por fim, só para mencionar, a substância que o basófilo libera, né, associada então com essa vasodilatação, acabei não comentando, é a histamina, né? E a histamina é um potente vasodilatador e vai ser liberado aí nesses quadros alérgicos. Muito bem, então vamos agora para os linfócitos. Bom, os linfócitos já são células menores, né? A gente pode até comparar um linfócito aqui, ó, em relação a um neutrófilo, como a gente pode ver nessa imagem. O neutrófilo ele tem um citoplasma abundante, né? Diferente, por exemplo, aqui desse linfócito. É um linfócito aqui provavelmente não reativo, né, não ativo ainda, é uma célula que está circulando, porém inativa, porque tem um citoplasma bastante escasso, né, e bem pequenininho, né, praticamente é do mesmo tamanho das hemácias. Então, a gente vai verificar aqui que o linfócito é uma célula menor, com citoplasma bastante escasso, o núcleo dele é redondinho, né, é um núcleo típico que a gente está acostumado. A gente pode ver que ele é bem roxinho, a coloração dele aqui é bem densa, né, que a gente chama de heterocromatina, que é um núcleo, é um DNA, né, inativo, ou seja, está tendo pouca síntese proteica, e também tem uma certa quantidade assim, significativa de linfócitos no sangue. Os linfócitos eles estão cerca aí de 20 a 25%, né, como apontado aqui no Histology Guide.
dos leucócitos, então são bastante, né? São a segunda classe aí de células que tem maior quantidade dentre os leucócitos. E ela está muito associada com diversos tipos de reações imunológicas, mas normalmente a gente sempre lembra, no caso, a linfocitose, sugerindo aí uma infecção viral, né? Uma linfocitose normalmente se associa aí com presença de vírus, já que os linfócitos, muitos deles aí, o linfócito T, o linfócito natural killer, são células que associam-se com o combate a infecções virais, né? Mas eles também, naturalmente, os linfócitos T, principalmente os linfócitos TCD4, por estarem envolvidos em vários processos imunológicos, eles podem aumentar também no sangue, nas respostas imunes, né, contra bactérias, fungos, vírus, tá? Então, basicamente, essa é a importância do linfócito no sangue, tá? A gente tem, então, essa característica do linfócito de ser uma célula menor, com um núcleo bem redondinho, escuro, com citoplasma escasso, que diferencia de outras células. Às vezes a gente acha um linfócito um pouco mais ativo, então ele vai ter uma quantidade maior, deixa eu ver se eu encontro aqui, uma quantidade maior de citoplasma, né? E aí, como é o caso aqui, ó, a gente pode ver já um citoplasma um pouco mais abundante, né? Aqui também. O núcleo dessa célula, né, já está um pouco mais clarinho, mostrando um pouco mais de atividade desse DNA. Então aí já seria um linfócito que provavelmente foi ativado, né? Está circulando aí no nosso sangue. Para finalizar, gente, a gente tem então os monócitos, né? Monócitos já vão ser células bem maiores, né? São as maiores células que a gente tem do sistema imune, né? Dos leucócitos do sangue. Olha só para comparar a diferença. Não dá para encaixar aqui 6, 7 hemácias facilmente, né? Nesse espaço aqui, muitas vezes, do monócito. O monócito é uma célula que é a precursora do macrófago tecidual, que é presente nos tecidos conjuntivos. Então, o monócito ele vai servir de precursor nas nossas células, né, do tecido conjuntivo para originar os macrófagos, que são como se fossem sentinelas, né, que atuam no tecido conjuntivo, normalmente associado à proteção, né, à resposta imunológica local. Fazem principalmente a fagocitose. Então, assim como os linfócitos, os monócitos também vão ter grânulos azurófilos, né? São lisossomos, e principalmente nos monócitos aqui, especialmente nos macrófagos, a atividade fagocítica vai ser um dos principais mecanismos de atuação, né? Os monócitos têm como característica um núcleo distorcido, né? Normalmente eles falam núcleo em ferradura ou núcleo em forma de rim, tá? Um núcleo meio ameboide, né? Aquele meio tortuoso, mas são células grandes, você vê um citoplasma rico, porém sem granulações, tá? Então é muito fácil de identificar o monócito relativamente às outras células, principalmente pelo seu tamanho. Então olha essa célula aqui, esse monócito bem grandão, o que pode gerar confusão aqui, porque ele está com o núcleo parecendo lobulado, certo? Mas a gente pode ver que não tem grânulos, é uma célula bem grande, tá? Então, lembra que o monócito, então, vai ser a maior célula que a gente encontra aí, tem um núcleo normalmente grande também e com um formato mais ameboide, né? Mais variável, mas normalmente no formato em forma de ferradura ou em forma de rim, né? Como a gente costuma sempre mencionar. Então a gente pode ver aqui ao lado desse monócito, né? A gente pode ver também aqui a presença de um neutrófilo, né? Com seu núcleo multilobulado, tá? Aqui também tem outro neutrófilo, né? Mostrando aí, dá para a gente comparar essas células. Mais um monócito aqui também, para vocês verem. A gente pode observar aqui, em relação aos neutrófilos, né? Perceba que o citoplasma dele é até mais clarinho, um pouquinho mais azulado, né? Porque não tem granulações, diferente dos neutrófilos. Então, basicamente, pessoal, essas aqui vão ser as células do sangue, né? Que eu gostaria de apontar para vocês aí, para ajudar nos estudos. No final aqui, eu vou no Histology Guide, a gente tem aqui uma planilha, um quadrinho diferenciando as células. Deixa eu voltar a página aqui, então. Olha aqui, a gente tem as células sanguíneas, então, né? As células vermelhas do sangue, as hemácias, certo? Com as suas características. As plaquetas, né? Sendo aqui entre as hemácias, especialmente, essas granulações aí. Nós vamos ter aqui, então, os neutrófilos, né? Deixa eu tirar um zoom, a qualidade da imagem está ficando ruim.
Então, neutrófilos aqui sendo mostrado de vários tipos de neutrófilos, né? As figurinhas deles, com seus núcleos multilobulados, 3, 4, 5 lóbulos normalmente. Temos os eosinófilos com seus grânulos específicos bem corados aí pelo corante eosina, então ele está bem avermelhado, um tom mais rosa. O núcleo bilobulado é uma característica do eosinófilo. O basófilo já tem núcleos mais deformados, né? Lóbulos deformados, e também granulações agora mais escuras, mais azuladas, né? Basofílicas, como a gente fala. A gente então pode comparar esses três que têm os núcleos bem lobulados, né, pela tonalidade dos seus grânulos específicos. Um tom mais clarinho, translúcido aqui do neutrófilo, mais vermelhinho, roseado, alaranjado para o eosinófilo, ou no basófilo aqui mais escurecido, né, mais de tons escuros, arroxeados, azulados. Tá? O basófilo também pode ter esse núcleo em forma de S, né, acabei, acho que não sei se eu comentei. Bom, linfócito é uma célula menor, com citoplasma mais reduzido, né? O núcleo bem redondinho, e quando ativado, ele aumenta de tamanho, aumenta um pouco o seu citoplasma, o seu núcleo vai ficar mais clarinho, mostrando uma atividade mais presente, aí, mais ativa, né, do seu DNA. E, por fim, falamos dos monócitos, né? Os monócitos vão ser as maiores células entre os leucócitos. Tem um núcleo aí, normalmente em forma de ferradura, em forma de C, um núcleo grande também, relativamente à célula. O seu citoplasma é mais clarinho, né? Ele é um citoplasma sem as granulações específicas, como a gente já falou, normalmente azuladinho, né? E para identificar essa célula, né, a gente usa muito essa coloração do citoplasma, a espessura desse citoplasma também, né, que é um citoplasma mais abundante, e o tamanho da célula naturalmente, né? Bom, para finalizar, eu não havia comentado muito sobre a ação dos monócitos, mas por serem células fagocitárias, acaba que elas atuam aí no sentido de combater parasitas, no sentido de combater bactérias, fungos, participam também de vários processos imunológicos, né? E como o macrófago é uma célula também que está presente nos tecidos conjuntivos, vai ser importante para essa célula aí a sua ativação nas diversas respostas imunológicas. Beleza, pessoal? Se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, porque isso me ajuda no algoritmo do YouTube. E não se esquece de inscrever para ficar dentro de todas as novidades que eu vou postar toda semana. Valeu!